Mesmo que você durma 6, 7, 8 horas, você ainda acorda cansado. Parece que você nem dormiu, ou você piscou e acordou e você ainda sente com peso nas pernas, com sonolência, com dificuldade de concentração. Então, não tem a ver com a quantidade de horas que você dorme, mas sim a qualidade de sono. No vídeo de hoje, eu vou falar para você sobre as fases do sono, quais são as características de cada uma fase, para que elas servem e o que acontece se a gente interromper essas fases. E quem sabe vai explicar por que você está sentindo o que você está sentindo durante ou depois de uma noite mal dormida, tá bom? Além disso, eu vou passar aqui para vocês uma avaliação para que você saiba se você está dormindo mal. Então não adianta nada você achar que está dormindo mal, achar que está dormindo bem, se a gente não consegue metrificar isso. E aí, além disso, você vai saber qual é seu score de sono, como você está dormindo bem ou mal e o que fazer em cada uma desses scores, tá bom? Espero que você goste, desenvolvi um material aqui para ajudar você, para que você definitivamente descubra se você está dormindo bem ou se você está dormindo mal. Bom, o que a literatura diz sobre o sono ou as fases do sono? Sono, ele não é uma coisa só. Então, quando a gente pensa assim, eu vou dormir, eu penso numa noite de sono, tá? Uma noite bem dormida. Mas, na verdade, quando a gente vai entender qual é que é o processo e o que é esse processo, a gente acaba dividindo em 5 fases, tá? A primeira fase delas é a fase acordada, o que a gente se encontra agora aqui, se você não estiver já meio pescando enquanto você está vendo esse vídeo, tá? Então essa fase acordada é a nossa primeira fase. E ela é importante, tá? Porque ela tem a ver com uma outra fase também. Aí depois a gente começa a entrar em algumas outras fases, tá? Na verdade, a gente divide basicamente em 3 grandes grupos, mas dentro do segundo grupo tem 3 fases, né? Que é o momento onde a gente entra mais em processo de relaxamento, né? Ou que a gente chama de N-REM, né? Que é o não REM, que na verdade que nomeia a última fase, né? Que é a fase 4. Tá? Então, mas vamos lá, vamos em ordem. A gente tem a função acordado, né? Que é a nossa primeira estágio. Aí depois a gente vai para a primeira fase, que é o primeiro N-REM, né? Que nada mais é que aquela sonolência, que é aquela fase que a gente está começando a pegar no sono, que a gente ainda está meio dormindo, meio acordado. Isso corresponde a 5% do ciclo total. Tá? Então, ela é a fase que é a mais fácil da gente acordar e qualquer detalhe vai fazer com que a gente atrase esse processo e a gente pode ficar na fase 1, né, na verdade, na fase 1 do REM, né, que é sonolenta, um pouquinho desperta, aí daqui a pouquinho sonolenta, desperta. Isso vai atrasando, consequentemente, todo o restante do ciclo, tá? Então, essa fase ela é muito importante para que você tire os estímulos que possam te distrair ou te acordar durante esse início, que é muito importante. Tá? Então, depois dessa primeira fase, a gente vai para a segunda fase do não REM, né? Que é a segunda fase N-REM. Essa fase ela é extremamente importante. Ela condiz basicamente 45% de todo o ciclo. Então, significa aquele momento onde a gente está começando a cair a temperatura, cair os batimentos cardíacos, a respiração começa a ficar um pouco mais lenta e a gente começa a entrar num estado mais relaxado, um pouco mais profundo. Não é a fase mais profunda ainda, mas é a fase onde a gente começa a fazer a adaptação neural, ou seja, é a hora que o nosso cérebro começa a se regenerar, limpar as impurezas e também tem uma fase muito importante sobre aquisição de memória, de hábitos. Então é a parte, é o momento do nosso sono onde a gente começa a sedimentar as nossas experiências que a gente viveu no dia anterior. Então essa fase é extremamente importante, tá? Principalmente se você acorda no meio dessa fase, porque acordar no meio dessa fase, ele vai não só dificultar essa sedimentação de memória, de raciocínio, de também criatividade, mas também ela vai fazer com que você volte o ciclo tudo que você estava antes. Então, aí a gente começa a ver um pouco um dos problemas, tá? Porque como ela é a maior fase do nosso sono, então ela também está relacionada com... Ela não é tão difícil de acordar. Então, quando a gente acorda, né, a gente acorda normalmente nesta fase.
tá? Quando a gente acorda com calor, com frio, ou tem algum barulho, alguma coisa, normalmente a gente acorda nessa etapa. E aí o que isso significa? Significa voltar para o estágio acordado, volta para o estágio 1 sonolento, para depois voltar para o estágio 2. E nisso já foi mais alguns 20, 30 minutos para que você volte para o estado que você estava naquele momento. Então é extremamente importante que você não acorde, óbvio, isso é óbvio, mas para você ver a repercussão que é acordar no meio de um desses ciclos, tá? Dessas fases. Aí a gente vai para a terceira fase, NREM, que é a fase que a gente tem aí sim o nosso sono profundo, 25% mais ou menos desse ciclo, né? Então, basicamente, se a gente for ver, é essa fase que é difícil a gente acordar, que a gente está dormindo que nem uma pedra. E por que essa fase é extremamente importante para nós, corredores do fortalecimento? Porque é nessa fase que o corpo está mais relaxado, que o nosso tônus muscular ele relaxa bem mais, a gente realmente está bem relaxado. E é nessa fase que a gente tem as adaptações musculares, tendíneas, ósseas. Então, é como se eu dormisse, cuidasse do meu cérebro na fase 2, depois eu vou cuidar do meu corpo na fase 3. Tá? Então, é como se fosse isso, tá? Então, eu dei uma atenção especial para a parte mais importante do meu corpo, que é meu cérebro, e depois eu vou dar a importância dali de fazer minha recuperação muscular, minha recuperação dos tendões, questão cardiorrespiratória, eu começo a fazer as minhas adaptações. Então é muito importante, muito difícil acordar, mas eu aposto que você já deve ter acordado e parece assim, ó, que teu olho estava pesado e que tu estava afundado na cama e é uma dificuldade de se levantar, principalmente quando acontece algum barulho ou você é acordado, né, por um despertador e você acaba sendo acordado nessa fase. Aí sim, aí parece que te destruíram enquanto você está dormindo, justamente por essa hipotensão e por esse estado de relaxamento. Até você voltar para o estado de acordado, demora um pouco, você fica um pouco mais letárgico. Então, é bem comum isso acontecer, principalmente quando o despertador toca no horário que não devia. E isso também é uma coisa que a gente vai falar daqui um pouquinho, tá? Então, aí a gente veio para as fases, né? Acordado, fase 1 sonolência, depois a fase 2 questão mais cerebral, né? O não REM 2, depois a gente vem para o não REM 3 e aí depois a gente vai para o REM, que normalmente é o que a gente mais é acostumado a falar, não, estado REM ou REM do sono. O que é isso? Isso é o nosso momento de que a gente está mais perto do acordado, porque é o momento onde o nosso corpo começa a voltar o tônus, começa a voltar a ficar alerta, e aí o nome REM é justamente porque a gente começa a ter as nossas movimentações oculares, né, que significa isso em inglês, né? Então, basicamente, a gente começa a meio que acordar, voltar ao estado de alerta, e aí é aqui que é a fase que a gente tem o nosso sonho, né? É o nosso momento onde o nosso cérebro começa a se criar as conexões, começa a acelerar de novo, e esse momento também está relacionado com a nossa sedimentação de memória, criatividade e também conexões neurais um pouquinho mais específicas, tá? Aí depois, sabe o que acontece? A gente pode entrar no REM 1 de novo. E aí que está muito importante, tá? O nosso sono não é uma coisa única, de 7 horas. Não, eles são ciclos, tá? Então, normalmente, a gente faz 1, 2, 3 ciclos por noite. 3 ciclos, 4, isso seria perfeito, mas normalmente 3 ciclos, se tudo der certo, tá? E aí, por que eu digo isso? Porque a gente normalmente acorda sem lembrar, mas a gente pode acordar e voltar, demorar um pouquinho, às vezes a gente demora um pouquinho mais ou menos em algum estágio, então não é precisamente 1 hora e meia, tá? É em torno de 1 hora e meia, tá? Mais ou menos, tá? Ela pode demorar um pouco mais, um pouco menos, cada um dos ciclos, tá? E a gente faz de 3 a 4 ciclos por noite. Se a gente for fazer esse cálculo, vai dar ali mais ou menos 6 horas, 6 horas e um pouquinho esse estado completo, tá? A gente pode fazer mais ciclos? Pode, mas o normal é isso, tá? Então, o que acontece? É comum a gente acordar, a gente pode acordar nessa fase mais sonolenta, saindo do REM indo para o NREM 1, né?
mas o mais importante é que a gente faça todo esse ciclo e principalmente o efeito negativo de não fazer esse ciclo. E agora vocês entendem por que que, por exemplo, a gente dorme 6, 7 horas e acorda cansado. Provavelmente está acontecendo alguma coisa nesta qualidade desse sono ou que não te permite chegar ao estágio 2, estágio REM, tá? Ou você está acordando muitas vezes durante a noite e tendo que dar um reboot no ciclo, o ciclo volta, aí tu tá lá no ciclo 2, 3, um REM, um 2, aí tu faz um ciclo, aí daqui um pouquinho o meu cachorro late, me acorda à noite, aí eu, putz, acordei, logo entra o sonolência, aí já atrasa um pouco o ciclo. Aí, em vez de eu fazer um ciclo, eu fiz um meio ciclo porque eu acordei. Então, entendem? E acontece bastante coisa. Então, ainda mais se você tiver alguma questão de insônia, que você se desperte mais, fique mais um tempo acordado durante a noite, aí estende um pouco mais, entra no ciclo. Então, isso acaba dificultando bastante, bastante mesmo o processo, tá? Então, essas são as fases. E aí, por que que eu expliquei essas fases para vocês? Para que vocês entendam da onde que vem e por que que vocês não estão acordando da melhor forma possível. Porque está acontecendo alguma coisa que não está deixando vocês passarem pelo ciclo da melhor forma possível, tá? Então, vamos lá, eu falei para vocês que no final eu ia passar para vocês um modo, um questionário, né? Na verdade, ele é baseado na literatura, o questionário de sono de Pittsburgh. Ele é bem interessante, utilizado bastante na pesquisa. E aí, como eu não entendo absolutamente nada de programação, eu pedi para o meu amigo Gemini ele fazer um tipo como se fosse um questionário clicável para que eu possa deixar no link. Eu vou deixar aqui no link da descrição. E aí vocês vão lá e clicam, ele vai abrir direto no site, ele não vai coletar nenhuma informação de vocês, ele coloca nome e data ali, é só porque o Gemini fez, eu nem pedi para ele colocar isso. Podem só clicar ali e já vai aparecer o score de vocês, não precisa dar enter, não precisa salvar, não precisa fazer absolutamente nada, tá? Não estou pegando dado de ninguém. É justamente porque essa foi a melhor forma, já que eu tentei fazer isso no Excel. Fica legal, mas aí como é que eu vou mandar uma planilha de Excel para vocês? Ah, não tem como fazer download, eu vou ter que upar em algum lugar, vocês vão ter que abrir, fazer download. Ou seja, muita função. Então essa daqui foi o melhor jeito aqui e eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui na prática. É bem tranquilinho. Bom, vamos lá, olha só. Aqui, a primeira coisa que você vai fazer é colocar na sua rotina de sono, tá? O que que é isso? É que horas você geralmente vai para a cama, que horas você vai dormir. Então, vamos lá, ó, você pode escolher aqui, ó, 11 horas, vou colocar 11h30 aqui, normalmente é essa hora que eu mesmo vou deitar. Por exemplo, quanto tempo você demora para dormir? Olha, eu sou meio rápido demais, tá? Eu vou botar 5 minutos aqui porque é normalmente isso, tá? Quando eu deito, eu durmo na hora, tá? De cansado, né? Que horas que eu levanto? Normalmente 6 horas, tá? Aqui, ó. Normalmente 6 horas, tá? E quantas horas de sono você realmente teve por noite? Que é o que você... Qual é a tua expectativa, tá? Então, a hora que você acha que dormiu, ou a hora que você vai acordar. Então, imaginando aqui, vai dar umas 7 horas, vamos supor, até dormir, né? Então, vamos lá, vou colocar umas 7 horas, tá? 7 horas e meia aqui. Vamos imaginar que seja exatamente isso aqui, tá? Ó, beleza. Tá? Então, 6 horas, aí depois aqui, ó, tá? Essa aqui é a pergunta 1, 2, 3 e 4, a pergunta 5 tem várias coisas aqui. Eu vou clicando aleatoriamente aqui, para não influenciar a decisão de vocês nem nada, tá? Mas aqui, ó, no último mês, com que frequência você teve problemas para dormir? E aí você vai clicando, ó, não tive problema em dormir cedo, por exemplo, eu aqui, ó, normalmente eu não demoro para dormir. E assim vai indo, ó. Aí vai clicando, aí é nenhuma vez, menos de uma vez por semana, pensando sempre em semana, de uma a duas vezes ou mais que duas vezes. Por exemplo, acordou no meio da noite ou de manhã muito mais cedo. Eu acabei clicando meio certo aqui, que é mais ou menos isso daí, tá? Mas, ó, aqui e assim a gente vai indo, ó. Vou clicando aqui só para ir mostrando para vocês, tá? É a mesma dinâmica que sempre, tá? Ó, aqui, ó. Vou
colocar, aqui, ó, razões, outras razões, tá? Nenhuma outra razão. Aí aqui, ó, como você classificaria seu sono? Quando você acha. Então, eu acho que é ruim, tá? Beleza. Com que frequência você toma remédio para dormir? Vamos colocar uma vez. Dificuldades em manter acordado dirigindo comendo, ou seja, sonolência durante o dia. Aí tu vai colocando aqui, tá? E com problemático você se mantém entusiasmado ou no ânimo durante o dia, que é para ver o quanto você está dormindo mal pode estar influenciando o teu dia, tá? Aí você coloca aqui. Aí você pode limpar as respostas, enfim, mas uma outra coisa que você vai vir aqui, ó, respondeu tudo certinho, você vai entrar em resultados, tá? Então é isso daqui, ó. Meu score ali, né, exemplificando, é 10, tá? 10. 10 é considerado um sono ruim, tá? Um sono ruim, tá? Ou seja, eu tenho alguns problemas, tá? E aí eu vou ver aqui, basicamente, nos componentes, onde que está o maior número, tá? O maior problema. Então, normalmente eu estou na eficiência do sono, então eu não estou dormindo muito bem, alguma coisa está acontecendo nos meus ciclos de sono, tá? E aí, aqui ele também dá a classificação e ele dá uma recomendaçãozinha aqui que eu escrevi baseado em algumas coisas, em algumas dicas que eu vejo na literatura, tá? Não tirei das vozes da minha cabeça aqui, tá? Até porque a minha intenção aqui é ajudar vocês a identificar um problema, tá? Não solucionar este problema. Por quê? Se eu tenho uma boa qualidade, ok. Um sono ruim leve. Então aqui, ó, ajuste sua higiene de sono. Crie alguma rotina para tentar dormir um pouco mais cedo. Reduza, se você dorme durante o dia, tira um pouco disso para ver se você tem mais sono de noite, tá? Evite refeições pesadas, tá? Então, são algumas dicas que é detalhezinhos, tá? Se você tiver algum sono que ele vá para ruim, para grave, eu aconselho a procurar algum auxílio, tá? Para tentar entender por quê? Porque já está atrapalhando muito e várias vezes. Por exemplo, tô tendo de 16 a 21 aqui, então o que é recomendação? Uma avaliação médica para ver se tu não tem alguma apneia, para tu não ver se tem algum problema de ronco, para ver se não tem alguma outra questão de o estresse está muito grande, ou se você toma alguma medicação que interfere no sono. Ou seja, se está ruim ou está ruim, moderado ou ruim grave, o que eu sugiro? Vá dar uma olhada. Por quê? Porque o sono, como eu falei para vocês, é o principal momento onde eu vou é, cuidar, né, daquilo que é mais importante, que é me recuperar para que eu esteja apto e pronto para o outro dia, tá? Então, tem muito a ver também com, por exemplo, e é uma coisa mais relacionada à fisioterapia, relacionado ao sono, que é muito comum a gente ver pessoas com overtraining, tá? Dormindo muito mal, né? Então, por que isso? Porque a pessoa dorme mal normalmente, naturalmente, diariamente dorme mal, ao longo do tempo isso vai começando a dar alguns sintomas, tá? E aí a gente começa a ver que a pessoa não está rendendo, está sempre sonolento, está se alimentando um pouco mal, não tem fome, está treinando bastante, e aí quando chega e pergunta assim, tá, e como é que tá teu sono? Não, tá muito bom. Então vamos fazer um questionáriozinho aqui, tá? Esse questionário aqui já apliquei, tá? Aí vai ver um sono bem ruim. Tá, não, mas então se tu achava que era um sono bom, não é tão bom assim. Ele não tá tão bom. Tá? E aí vamos investigar, tá? Então, eu espero que essa nossa conversa aqui, ela tenha sido interessante para que você dê uma pensada em como é que está essa fase extremamente importante do dia, que é o sono. Não adianta vocês treinarem feito um bicho, se dedicarem, se alimentarem bem, fazer tudo certinho e aí na fase de sedimentar todo esse esforço, toda essa dedicação, vocês estão falhando ou não está saindo da melhor forma possível. É quase que correr contra a maré, tá? Ou seja, você dá o estímulo para o teu corpo adaptar, mas ele não adapta. Por quê? Porque a fase dele adaptar está sendo um processo não tão bom, que é o nosso ciclos de sono, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deu um certo trabalho fazer isso, então se você quiser deixar o seu like, se inscrever no canal, vou ficar muito feliz. Fiquei um tempo tentando fazer isso aqui. O Gemini não estava me entendendo muito o que eu queria, então eu fiquei um tempo aqui conversando com ele para ver se ele conseguia fazer esse modo um pouco mais dinâmico aqui para vocês, tá? Para que você realmente consiga metrificar
e saber realmente, na prática mesmo, com números, se você está dormindo bem ou não tanto quanto você acha ou gostaria, tá certo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e também deixe aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade ou se você tinha uma dificuldade e como é que você fez para melhorar. Isso sim vai engrandecer bem a nossa conversa aqui e eu espero que você, com esse comentário, acabe ajudando um outro corredor ou corredora que está aqui conversando e nos ouvindo. Certinho? Então, um bom treino e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente!